Bom, gente, estamos então na aula do segundo ano sobre acústica. Vamos falar agora sobre sonoridade. Já falamos sobre potência de uma onda, intensidade de uma onda. Agora vamos falar sobre sonoridade, que tem a ver com intensidade. Bom, vamos lá. Sonoridade, também chamado de intensidades auditiva, né? É o famoso volume, é a intensidade auditiva. Consegue distinguir entre sons fortes e sons fracos. Não tem a ver com frequência, tá, gente? Não tem a ver com frequência. Lembrando que o que tem a ver com frequência é a altura. A sonoridade ou a intensidade auditiva não tem a ver com frequência. Bom, legal. Está ligado à quantidade de energia que a onda está transportando. Bom, isso é importante, gente. A quantidade de energia que a onda está transportando. Deixa eu falar um exemplo aqui do que aconteceu. Para o pessoal que não sabe, eu sou da parte da engenharia e da engenharia elétrica, né? E na engenharia elétrica eu tinha que fazer um experimento que era basicamente montar um afinador. Quando chegasse numa determinada frequência, o LED acendia. Era fazer isso. E aí, para isso, eu precisava de um microfone, certo? Este microfone, a grande treta que foi montar esse circuito, montar esse projeto, é que para níveis de intensidade auditiva altos, né, para níveis de intensidade auditiva altos, o que eu tinha? Eu tinha uma onda sonora, entrava no meu microfone, e esse microfone transforma a onda sonora em corrente elétrica. Para níveis de intensidade auditiva altos, ou seja, sons com volumes altos, eu produzo uma corrente alta. Na verdade, é uma tensão, né? Ela produz uma tensão alta. E para níveis de auditivos baixos, eu produzi uma tensão baixa. E essa era a grande dúvida. Qual que era o nível de tensão médio que eu tinha que ter ali para montar um resistor e assim usar um resistor e assim montar meu circuito para que não queimasse nenhum dispositivo do meu circuito. Então essa foi a treta, entendeu? Então é interessante a gente saber como é que funciona tudo isso. Bom, bola para frente, vamos continuar. Olha só. A unidade da intensidade sonora, intensidade auditiva, é dada por joules por segundo por metro quadrado. E joule por segundo a gente já sabe quanto é que vale. É o watt. Então dá watt por metro quadrado. A intensidade tem essa unidade. Certo? E o nível mínimo de intensidade audível é esse I0. Nível mínimo de intensidade audível. Mínimo. É o nível mínimo. Mínimo de intensidade audível. Vale 10 a menos 12. Isso é uma constante. A gente sempre usa este valor. Normalmente os vestibulares nos dão este valor. Tá bom? É o valor mínimo. E agora a gente vai falar sobre nível de sonoridade. E é o nível de sonoridade que é o que importa pra gente, que é o que a gente consegue calcular. A gente vai começar a falar agora de decibéis, né? Vocês vão entender tudo bem, tudo certinho agora. Já temos então essa constante, que é o nível mínimo de intensidade sonora que nós ouvimos. Utilizamos a letra S para o nível de sonoridade. Gente, estamos falando de outra coisa agora. É o nível de sonoridade. Utilizamos a letra S para falar sobre isso. Olha só. Intensidade sonora, ou nível de sonoridade, é dado por S igual a log de I sobre zero. Quem é I0? Lembrando que I0 vale 10 a menos 12 watts por metro quadrado. E como é que eu vou achar, então, o nível de sonoridade? A depender da intensidade sonora do meio em que você está. Então, o nível de sonoridade é o log da intensidade sonora do meio que você está sobre zero. De onde vem essa fórmula? O nível de sonoridade, perceberam que o nível de sonoridade que você percebe não está relacionado com a intensidade do som que está sendo solto ali. Por exemplo, pensa só, numa intensidade X. Quando você está numa intensidade X, o seu ouvido percebia Y. Quando você está numa intensidade 10x, o seu ouvido não percebia 10y. E a melhor curva que dizia pra gente o quanto que o seu ouvido percebia, que é um nível de sonoridade, é a curva logarítmica, tá bom? E aí, a partir dessa curva logarítmica que veio essa fórmula, I sobre zero, tá bom? Então é a partir desse meio que a gente pensou. Então é a melhor curva que ajusta a relação entre intensidade do som e o nível sonoro que nós ouvimos. Deu para entender? Bem simples, né? Não é tão simples assim, mas eu espero que vocês tenham entendido. Gente, e para I igual a I0, ou seja, numa intensidade de som que é exatamente o mínimo, quanto é que vale a sonoridade? Olha só, S igual a log de I0 sobre 0, I0 sobre 0 é 1, log de 1 é igual a 0. E esse é o nível mínimo, é o que a gente chama de 0 decibéis. E é a partir daqui que a gente
toma um referencial. É a partir do I0 que é o referencial. Deu para entender? Então, olha só. É um referencial para a gente. Tá? Quando o nível que a gente está no nível mínimo audível. É o referencial. A unidade, vamos falar da unidade. Eu já falei para vocês decibéis. A unidade do nível de sonoridade, o S, lembrando que o S é o nível de sonoridade, é o Bell, certo? Por causa do pesquisador que tinha esse Bell como sobrenome. É o Bell. E aí a gente pode fazer a relação que 1 Bell são 10 decibéis. E a gente ficou comumente utilizando esse decibel, que acabou pegando e a gente só usa hoje os decibéis. E aí vem uma parada interessante pra gente, olha só. Um mosquito no seu ouvido tem um nível de sonoridade de 40 decibéis. Uma conversa normal como a que nós estamos tendo tem um nível de sonoridade de 60 decibéis. Um metrô passando aproximadamente 100 decibéis. E uma decolagem de um avião, 160 decibéis. Né? Só para vocês terem uma ideia de qual que é o nível aí. Saiu uma lei aí, né? Saiu há um tempo, para as casas noturnas terem uma quantidade de decibéis até tanto. Aí tem um nível, aquele equipamentozinho que mede o nível de sonoridade, de acordo com a intensidade. Qual é a conta que aquele aparelho faz? Essa conta aqui, ó. É exatamente essa conta aqui. Ele pega log da intensidade que ele ouve sobre 0 e transforma isso para um nível de sonoridade. Bem simples, né, gente? Bem tranquilo. Bom, acabamos quase. Falta falar sobre timbre. Timbre é bem facinho, olha só. Pensa só. Para sons com mesma intensidade e mesma altura, lembrando, a intensidade é o volume mesmo, a altura é a frequência. Você consegue distinguir o que é um piano e o que é um violino? Eu consigo. Eu consigo ouvir um piano, olha, isso é um piano, para uma mesma altura e mesma intensidade. E aí eu pego um violino para a mesma altura e para a mesma intensidade, eu também consigo saber que é um violino. Por quê? Porque esses caras, eles possuem literalmente timbres diferentes. Timbre depende de cada um. Se eu fizer aqui uma nota musical, sei lá, um Mi, com uma intensidade tal e uma altura tal, e você fizer o mesmo Mi com uma intensidade tal e uma altura tal, as pessoas vão perceber que nós somos vozes de quem é a voz de quem. Por quê? Porque nós possuímos timbres diferentes, certo? Então é uma qualidade fisiológica do som de cada um, do equipamento, caso seja um piano, um violino, ou da nossa própria voz, certinho? Bem interessante o timbre e bem fácil. Timbre não tem conta, timbre é só saber isso. Timbre cai muito em questões do Enem, né? Saber, para você saber mesmo o que é um timbre, tá bom? Tem muita ligação com a música. E a onda de choque? A onda de choque, gente, presta atenção. Objetos que emitem sons com velocidades maiores que a velocidade do som. Eita, eu emito um som com uma velocidade que é maior do que a velocidade do som naquele meio. Vamos entender isso aqui, vamos com calma. Vocês já ouviram falar de aviões supersônicos? Que a velocidade deles é maior do que a velocidade do próprio som. Né? A velocidade do som a gente vai usar aqui aquela aproximação de 340 metros por segundo. Legal, essa é uma aproximação aí que a gente pode usar. Cada questão de vestibular pode variar esse número. Às vezes é para um múltiplo, para facilitar a conta, tudo certinho, né? Bom, olha só esse desenho que interessante. Olha só, aqui é uma fonte parada, ou seja, a velocidade da fonte é 0. Então o som está se propagando dessa maneira, de uma forma tridimensional. Porém, eu estou olhando apenas a forma bidimensional desse som, tá bom? Quando a fonte começa a andar, olha o que acontece. Acontece isso aqui. Aqui pode ser que aconteça o efeito Doppler, que a gente vai ver na próxima aula, se eu não me engano. É o efeito Doppler, a gente vai estudar exatamente aqui. Mas a velocidade da fonte aqui ela é menor do que a velocidade do som. Então pensa numa ambulância andando. Vai acontecer isso aqui, ó. A velocidade da fonte é menor que a velocidade do som. Agora pensa que essa ambulância chegou a 340 metros por segundo. Ave Maria! Quer dizer que a velocidade da fonte ficou igualzinha à velocidade do som. Olha como é que ficam as ondas. Fica dessa maneira. E se a velocidade da fonte passar a velocidade do som, a gente consegue formar um cone, né? Uma onda de choque cônica, que fica dessa maneira. Muito louco, né? Alguns cientistas estudaram isso e chegaram à conclusão que é a partir daí que a gente chega... É o cientista Mach, né? Com CH, M-A-C-H. É o número de Mach, que tem a ver com esse ângulozinho aqui, tá? Esse ângulo, que é um fizinho. Esse ângulozinho, ele
consegue provar a relação entre eles e é por isso que acontece a onda de choque. A gente não precisa se preocupar muito com isso não, pelo menos a princípio. Na onda de choque, a diferença de pressão entre os dois pontos que o avião está indo, por exemplo, num avião supersônico, faz com que haja uma diferença muito grande de pressão e como a velocidade do avião é maior do que a própria velocidade do som, faz um estrondo muito grande. Então é um barulho muito grande. E é por isso que ficou conhecido essa onda de choque, tá bom? Bom, então é isso sobre que eu tinha para falar para vocês sobre a própria acústica, tá bom? Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula.